Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai montar um ambiente no VS Code ou uma pasta, onde a gente vai ter a integração do Cloud Code, as plataformas do Atlassian, ao Gira e ao Confluence, e também ao N8N e ao Slack. Assim, tu vai poder fazer com que o Cloud Code opere em todas essas plataformas ao mesmo tempo, ou seja, então tu vai poder construir os teus workflows no N8N enquanto comunica outros times da sua empresa no seu fluxo de trabalho. Então, para ficar mais fácil de entender, eu fiz um fluxograma aqui para vocês, esquematizando todo esse ambiente, como que ele funciona. Então, a gente vai ter uma pasta raiz que a gente vai criar e depois abrir no VS Code, e nela a gente vai rodar o Cloud Code e ele vai interagir com as APIs do N8N, as APIs do Atlassian, né, do Gira e Confluence, e vai interagir também com a API do Slack. Mas essas interações elas vão acontecer por meio do MCP server de cada um desses serviços. Então aqui a gente tem o N8N MCP, aqui a gente tem o Atlassian MCP e aqui a gente tem o Slack MCP. Todos esses MCPs aqui a gente vai instalar na pasta que a gente vai criar e depois abrir no VS Code. Para quem não sabe, um servidor MCP ele é um servidor que ele expõe ferramentas, recursos e instruções padronizadas para que um agente de IA consiga interagir melhor com sistemas externos como APIs. Com a integração de um MCP Server a um agente de IA, o agente ele não precisa entender sozinho os endpoints, headers, autenticação e payload de uma requisição HTTP para uma API. Porque um MCP Server ele pode expor algo mais direto, como, por exemplo, ele pode expor ferramentas como criar card no Gira, buscar mensagem no Slack, listar workflows do N8N. E assim é simplificado o uso de uma API por um agente de IA como o Cloud Code. Eu acabei esquecendo de falar, mas além de instalar os MCP servers aqui nesse projeto no VS Code, a gente vai também instalar skills para o Cloud Code. Uma skill no Cloud Code nada mais é do que uma habilidade reutilizável que ensina o Cloud Code a fazer melhor uma tarefa específica dentro de um projeto. Aí, com uma skill, o Cloud ele tem tipo um manual com instruções, padrões, comandos e exemplos. Aí o Cloud ele consulta sempre que essa tarefa específica aparece. Um exemplo de skill pode ser uma skill para revisar código. Pessoal, então vamos aqui para o que interessa. Vamos construir o nosso ambiente de integração aqui no VS Code. Então, depois de vocês terem criado a pasta e aberto ela no VS Code, vocês vão mandar esse prompt aqui. Nesse prompt, a gente manda os links dos repositórios do GitHub de cada um dos MCP servers e skills. E no final, a gente vai mandar essa mensagem aqui, ó. Você pode pesquisar sobre eles para você conseguir fazer o arquivo Cloud MD da melhor maneira possível. Esse Cloud MD é o arquivo que serve de instruções para o Cloud Code utilizar da melhor maneira possível esses MCP servers e skills que a gente vai ter aqui nessa pasta raiz no VS Code. E é muito importante que vocês ativem o modo Plan Mode do Cloud Code antes de enviar esse prompt aqui, porque com esse modo Plan Mode, o Cloud Code ele vai planejar todo esse processo de execução desse prompt aqui e vai minimizar os erros. Então eu vou ativar o Plan Mode aqui e também é importante que vocês ativem o modelo Opus para a execução desse prompt, porque o Opus ele é melhor para tarefas mais complexas, então eu vou ativar o Opus aqui também. Pronto, agora eu já posso mandar o prompt aqui para o Cloud. No decorrer da execução do prompt que eu enviei aqui para o Cloud, ele me mandou essa pergunta aqui. É muito comum o Cloud fazer perguntas no modo Plan Mode, se ele precisa saber de alguma informação, né? Então ele mandou essa pergunta aqui de qual que é o objetivo principal do Cloud MD nesse projeto. E o objetivo do Cloud MD aqui é só referência técnica de cada MCP. Porque a gente quer ter o Cloud MD como referência da lista de tools, comandos de instalação, configs de cada servidor MCP e suas skills, mas sem amarrar a um projeto específico. Então eu selecionei aquela opção ali
E o idioma do CloudMD vai ser português. Vou dar um Submit Answers para enviar as respostas para o Cloud. Aí aqui ele vai continuar executando o prompt inicial lá que eu mandei para ele. O Cloud terminou de fazer aqui o nosso arquivo CloudMD. Agora a gente vai seguir para o próximo prompt que a gente vai mandar, que é esse aqui. A gente vai passar novamente todos os links de repositórios do GitHub das skills e MCPs e a gente vai mandar o Cloud instalar cada um desses MCPs e skills e no final a gente vai mandar essa mensagem: garanta que eles estejam acessíveis a você, Cloud Code, neste projeto para que possamos construir workflows end-to-end e realizar as operações no Slack, Jira e Confluence da forma mais perfeita possível. Então eu vou enviar o prompt aqui e vou esperar o Cloud terminar. O Cloud Code terminou de executar o último prompt que eu mandei para ele. Agora ele está me mandando reiniciar a sessão aqui no Cloud Code para poder carregar todos os MCPs instalados no projeto. Acabei de reiniciar a sessão aqui no Cloud Code. Agora a gente vai mandar esse outro prompt aqui, que vai mandar o Cloud Code fazer um teste de uso dos MCPs e skills instalados aqui nesse projeto. O prompt é esse aqui. Reiniciei a sessão do Cloud Code, agora só queria confirmar que você conseguiu instalar e agora consegue usar todos os MCPs e skills desse projeto VS Code. Você pode fazer um teste usando esses MCPs e skills para confirmar que consegue usá-los? Então eu vou mandar aqui. O Cloud terminou o teste e ele chamou a tool Search Nodes, como vocês podem ver aqui nesse comando, N8N-MCP Search Nodes. Então isso prova que o teste de uso do N8N-MCP deu certo, foi validado, está funcionando as chamadas das ferramentas do N8N-MCP, mas nesse teste ele acabou não testando uma skill de N8N, então eu acabei de mandar ele fazer um teste usando uma skill de N8N e Atlassian, daí ele acabou de fazer aqui, e validou, deu certo, ele conseguiu chamar essa skill N8N Workflow Patterns e também ele conseguiu chamar essa skill Atlassian Spec to Backlog. A princípio, eu percebi aqui agora que o Cloud Code ainda não conectou o servidor MCP de N8N à minha instância de N8N e também ele não conectou ainda os servidores MCP Atlassian e Slack aos meus workspaces Slack e Atlassian. Então a gente vai mandar esse prompt aqui agora. O prompt é: agora precisamos conectar o N8N MCP à minha instância de N8N e os MCPs Atlassian e Slack aos meus workspaces Atlassian e Slack. O Cloud terminou de executar o prompt e ele me pediu aqui inicialmente para acessar essa URL aqui para eu me autenticar no MCP do Atlassian. Então eu vou abrir ela aqui. Aí depois de abrir essa URL, a gente cai nessa página aqui. Daí a gente tem que aprovar clicando nesse botão Approve aqui. Agora a gente tem que selecionar aqui a URL do Workspace Atlassian que a gente vai usar. Então a gente vai usar essa aqui, Caetano Workspace, e depois desce e aperta aqui no botão Accept. Aí aqui a gente foi encaminhado para uma página que disse que a autenticação foi feita com sucesso. A gente já pode fechar essa aba aqui. O Cloud também pediu aqui para eu passar para ele a minha URL da minha instância de N8N e a minha chave de API do meu N8N. Então eu vou passar para ele essas duas informações agora. E fiquem tranquilos que eu sei que eu não poderia estar compartilhando com vocês a minha chave de API do meu N8N, mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter trocado a minha chave de API, então fiquem tranquilos. Para criar essa chave de API aqui no N8N, a gente vai clicar nesse botão de engrenagem aqui no canto inferior esquerdo do editor do N8N. Depois a gente vai em N8N API. E depois a gente clica aqui no botão Create an API Key. Aí aqui esse primeiro campo é o nome que a gente vai dar para a nossa chave de API. Eu coloquei minha chave, mas vocês podem colocar qualquer nome aí. E depois a gente tem esse campo aqui, que é a data em que vai expirar a chave. A gente pode deixar 30 dias como está aqui. Aí depois clica no Save. E foi gerada a nossa chave. Agora eu vou copiar ela e mandar para o Cloud.
Agora eu vou copiar aqui a URL da instância do meu N8N. Então é essa aqui, até o BR. Eu vou colar aqui e vou mandar essas duas informações pro Cloud Code. Pessoal, aí ficou pendente de a gente se autenticar no MCP do Slack. Então a gente vai seguir agora esse passo que o Cloud mandou para a gente, que é digitar /MCP e depois ir em MCP Servers e depois clicar aqui no Slack. Aí depois tu clica em Authenticate. Aí abre esse aviso aqui, perguntando se pode abrir uma URL no navegador. Daí tu clica em Open. Aí aqui nesse campo tu seleciona o workspace que tu vai usar do Slack. Então no meu caso eu vou selecionar o minha empresa. Aí depois tu clica aqui no botão permitir. Aí de novo a gente foi encaminhado para uma aba que diz pra gente que a autenticação foi feita com sucesso, então pode fechar essa aba aqui. Agora a gente vai fazer mais um teste de uso dos MCPs e skills, mas agora diretamente na minha instância de N8N e nos meus workspaces do Jira, Confluence e Slack. Então, antes de a gente começar com esse teste, a gente vai ter que reiniciar a sessão aqui no Cloud Code para ele carregar tudo. Agora que a gente já se autenticou nos MCPs, a gente vai fazer mais um teste de uso desses MCPs e skills, mas só que diretamente na minha instância de N8N e diretamente nos meus workspaces Slack e Atlassian. Agora que a gente já se autenticou nos MCPs, a gente vai fazer mais um teste de uso desses MCPs e skills, mas só que agora diretamente na minha instância de N8N e diretamente nos meus workspaces Slack, Jira e Confluence. Então, para isso, a gente vai mandar esse prompt aqui. Agora, faça um teste de utilização dos MCPs N8N, Atlassian, Jira e Confluence e Slack, criando um workflow simples na minha instância de N8N, criando um card no meu Jira, uma base de conhecimento, documento, simples no meu Confluence e um envio de mensagem qualquer em um canal qualquer do Slack. Faça teste de uma skill de cada uma dessas plataformas também. Então eu vou mandar o prompt aqui e esperar o Cloud terminar. O Cloud terminou de executar o prompt e ele me disse aqui que foi tudo criado nos 4 sistemas e esse foi o veredito. Então ele falou aqui que a gente teve 4 artefatos que foram criados. O primeiro deles foi um workflow que foi criado diretamente na minha instância de N8N, de nome Hello MCP Test Cloud Code. Depois ele falou aqui que foi criado um card no Jira com o nome tarefa validar pipeline não sei o que. Falou também que foi criada uma página base de conhecimentos, stack MCP do projeto não sei o que. E também ele falou que foi mandado uma mensagem no canal social. Agora a gente vai conferir se realmente foram criados todos esses artefatos. Entrei no Slack aqui e confirmei, o Cloud realmente enviou a mensagem no canal social, como vocês podem ver aqui. E aqui embaixo comprova que foi o Cloud que enviou. O envio foi feito usando o Cloud. Agora confirmando aqui no meu N8N, o Cloud ele realmente criou o workflow na minha instância. Como vocês podem ver aqui, ele está aqui, ó, Hello MCP Test Cloud Code. Então eu vou abrir ele aqui agora. O Cloud criou um workflow bem simples. Aí ele já deixou tudo configurado aqui dentro desse Node Edit Fields, como vocês podem ver. Agora confirmando aqui no meu Jira, como vocês podem ver aqui, o Cloud ele realmente criou o card. Então eu vou abrir ele. E o legal é que o Cloud ele estruturou esse card bem certinho em várias seções, né? Então a gente tem contexto, ação, isso aqui, origem. Fazendo a última confirmação aqui agora no meu Confluence, o Cloud ele criou o documento que eu pedi para ele. Então nesse documento ele colocou servidores MCP ativos, skills instaladas no projeto e mais algumas coisas aqui. Pessoal, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa uma sugestão aí nos comentários também. Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que também gosta desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!